Muitos olham para o esporte como uma questão estética ou médica protocolar, mas no Draken Erudito nós entendemos que o nosso corpo é a interface pela qual a nossa alma atua no mundo. Então, se a sua mente ela é preguiçosa, fraca e manda em você, então a sua vontade ela é prisioneira. Hoje eu gostaria, nesse tópico, de levar a discussão. Não vamos falar somente sobre calorias, mas vamos falar sobre vontade. Nós vamos utilizar a mentalidade implacável do David Goggins e a estrutura de maturação do terapia de guerrilha do Ítalo Marcilli para a gente entender por que você deveria praticar esportes. E já adianto, você não deve praticar esportes para se tornar bonito, mas para deixar de ser menino e se tornar um homem senhor de si. O David Goggins, ele fala que nós vivemos, a maioria de nós vive somente utilizando 40% do nosso poder total, da nossa capacidade total, e o resto fica escondido atrás de um governador interno que tenta nos afastar, tenta nos proteger do desconforto e da dor. Mas o esporte, para David Goggins, é um laboratório onde você consegue interagir com esse governador e através dessas interações você consegue superar aquela voz dele, não superar totalmente, mas consegue passar por cima daquela voz dele e aí ultrapassar esses seus 40%. E essa passagem, né, essa ultrapassagem desses 40% ocorre quando, por exemplo, você está correndo na chuva, quando você está levantando algum peso muito pesado, e aí a sua mente fala que é impossível que você faça aquilo, mas na verdade você não está ali só treinando seu corpo, você está calejando a sua mente. Então, assim como a sua mão, ela cria calos para conseguir realizar tarefas pesadas, né, pegar numa enxada, até realmente você ali fazendo um supino, sua mão vai começar a calejar. Para você suportar esses treinos mais árduos, nessas atividades mais pesadas, a sua mente ela também precisa ser calejada para ela não sucumbir diante de desafios ou de tragédias que nós vamos encontrar ao decorrer da nossa vida, porque nós sabemos que eles são infinitos. Até o final da nossa vida, nós vamos enfrentar tragédias e sofrimento, e nós temos que estar prontos para não sucumbirmos diante desses desafios. Se você não consegue vencer a tentação de desligar o despertador para ir treinar, como você espera que vai conseguir vencer os desafios morais e intelectuais que a vida vai impor para você? E é justamente no esporte que você prova para si mesmo quem manda em você é você mesmo, não o conforto, não aquela voz interna que fala para, já tá bom, faz mais amanhã. Porque todo mundo sabe, quando você tá tentando alcançar alguma coisa, quando você tá fazendo um treino pesado, mas aí você para, porque você pensa, não, já foi o suficiente. Você, quando chega em casa, você quando tá descansando, você quando termina, você fica com aquele amargor na sua boca, na sua mente, falando, cara, eu podia ter feito mais. Eu podia ter feito mais e você nunca mais vai fazer. Naquela ali não, naquele exercício ali você não vai mais fazer. Você pode fazer mais na próxima vez que você for lá. Mas ali onde você poderia ter dado mais de si, você não deu e nunca mais vai poder fazer isso. Aqui entra a contribuição do Ítalo Marcilli no Terapia de Guerrilha. Nesse livro, ele fala, né, ele retrata que um dos grandes problemas das pessoas atualmente é que elas vivem num mundo imaginário, um mundo de planos, um mundo de vitórias hipotéticas, um mundo de planejamento sem ação. E aí, a prática do esporte é o choque realista, um choque com a realidade, um choque que você precisa, um choque necessário. Isso porque o asfalto ele não se importa com você, né? A barra de ferro ela não se importa com você. Uma barra de ferro ela é pesada. 20 quilos são 20 quilos. O sol é quente. O asfalto esquenta. O calor é insuportável. E nada disso tem a ver com você. Nada disso é para deixar você ferrado. Nada disso é pessoal, porque o mundo não gira em torno da gente. É só ambientação. É o jeito que as coisas são. É a realidade em si. E aí quando você se exercita, você força a sua mente a sair desse seu círculo, né? Dessa sua centralização, você força a sair de si e enfrentar o mundo real, concreto. O Ítalo Marcilli prega que a maturidade vem da aceitação do dever. É como eu citei também em um dos vídeos anteriores, não lembro exatamente qual, mas é que se você não sabe o que você quer fazer, faça o que é seu dever, faça o que é sua obrigação. Se você não tem ideia do que você tem que fazer, do que você quer fazer, na verdade, faça aquilo que é sua obrigação. Faça aquilo que você tem que fazer. Faça o que você tem que fazer antes de fazer o que você quer fazer. E o esporte é uma ordem física estabelecendo uma ordem psíquica. Uma pessoa que mantém
uma rotina de treinos, está na verdade criando uma hierarquia interna em que as suas obrigações vêm antes das suas vontades. Quando ela mantém uma rotina de treino e vai treinar mesmo cansada, ela está criando essa hierarquia interna de que as coisas primordiais, as coisas que são obrigações, vêm antes do que se quer fazer. O corpo está cansado, mas eu estou treinando para correr uma meia maratona. Eu vou treinar, porque se eu não treinar, eu não vou conseguir, entendeu? E isso é uma base real para qualquer maturação na realidade. Se você quer se tornar uma pessoa madura, você entende que você precisa fazer o que é sua obrigação para depois você fazer o que é sua vontade. Agora, unindo o que os dois autores têm a oferecer para nós, a gente entende que, na verdade, o esporte é um rito constante para a maturidade. O David Goggins ele nos ensina que a dor é um mestre. O Ítalo Marcilli nos mostra que a disciplina é uma estrutura do serviço. Pense no esporte como uma estrutura simulada, como uma simulação de guerra, porque com esse mundo que nós estamos atualmente, totalmente tecnológico, totalmente virtual, pouco físico, né, de pouca interação física, de pouco trabalho físico, raramente nós somos testados até o limite. Não necessariamente até o limite, mas raramente nossa força física, a nossa capacidade física, ela é testada. E isso nos torna moles, torna complacentes, nos torna covardes. E ao praticar um esporte, uma corrida, natação, jiu-jitsu, você voluntariamente está se colocando numa posição que é na verdade desagradável, né? Porque é muito mais agradável você ficar deitado, descansando, tomando sorvete, comendo pipoca, mas você voluntariamente se coloca numa posição de desconforto. Mas isso também fortalece a sua mente no sentido de que você está abrindo mão de uma recompensa imediata, de um bem imediato, para uma recompensa, para um bem futuro, que você vai resgatar depois, se você manter a constância. E um homem que controla o seu próprio corpo, que controla os seus próprios impulsos, e entenda que quando eu falo homem, eu falo do ser, né, do homem. Tô falando de mulher quanto feminino quanto masculino. Então, o homem que controla seus impulsos, o homem que controla o seu corpo, ele é senhor de si e tem a capacidade de liderar a sua família para se tornar uma família realmente funcional. Além da família também, além de tornar a família funcional, consegue gerir negócios, porque aí ele consegue ficar em situações de mais estresse, porque ele está tendo ali uma evasão também, que é um outro benefício do exercício físico. Por exemplo, você está muito estressado, vai na luta, soca o saco de pancada, treina, usa a sua energia, canaliza ela para um objetivo que você consiga realmente tirar toda a sua energia. Você vai cansar. E aí, quando você cansar, você nem vai ter energia para ficar estressado. Existe um mito de que o intelectual deve ser frágil e pálido. Pessoa totalmente acabada, passa o dia inteiro estudando, só lendo livros, sem se exercitar, mas nada está mais longe da verdade clássica. Os gregos que fundaram a filosofia, eles tinham o ginásio, né? Eles tinham ali, como é o nome? Cara, eu esqueci o nome, mas eles tinham ali aquele ginásio, né? Que tinham lutas, que ali as pessoas realmente praticavam esportes, ali de umas barbaridades. E Platão, até mesmo Platão, ele era um lutador. Vou colocar aqui uma print em algum dos lados aqui, mostrando os indícios de que isso era verdade. Mas é para você ver, o Platão, um filósofo conhecidíssimo até hoje, não à toa, ele também praticava esportes. Então a saúde física é a base da clareza mental. Se o seu sangue circula mal, se você é sedentário e inflamado, a sua capacidade de processar grandes ideias diminui. Ler os livros que nós conversamos aqui no canal exige energia. Exige se sentar por horas com foco, gastar sua energia, gastar sua atenção ali. E o esporte te dá o fôlego necessário para a vida intelectual de alto nível. Para fazer a conclusão desse vídeo, eu queria também falar, assim como eu falei lá no livro de Por que Você Deve Ler, não pratique esportes para aparecer, não pratique esportes para postar no Instagram. Pratique para você ter a plena consciência de que você não é escravo do seu conforto, da sua voz que quer conforto. Assim como Goggins ensina, busque o desconforto, se coloque naquela posição voluntariamente. E assim como também o Ítalo Marcilli ensina, cumpra o que é o seu dever, faça o que é a sua obrigação. E comece hoje, não porque você quer, mas porque é o seu dever, porque é uma necessidade sua, intrínseca da sua alma. Aqui nós buscamos não só um engrandecimento mental, intelectual, nós buscamos um engrandecimento de você como um todo. E você não é você se não tiver um corpo. Então afie a sua mente e deixe o seu corpo afiado também. Muito obrigado
por acompanhar esse vídeo até aqui. E nós nos vemos nas próximas páginas. Tchau!